Boa noite, meu querido irmão e irmã. Seja muito bem-vindo mais uma vez a este momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Que a sua casa seja cheia da presença do Senhor, que você possa ouvir aquilo que Ele separou para falar contigo nessa noite. Quero te convidar, primeiramente, a meditar na palavra de Deus lá em Isaías, versículo 3 do capítulo 55, nos diz assim o profeta: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Pai querido, muitíssimo obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de estar reunidos, ainda que de forma remota, virtual, Pai. É o Teu povo reunido, Deus, num só espírito, num só coração, para Te adorar e Te engrandecer, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Deus, de a partir do sacrifício do nosso Senhor Jesus, estar na Tua presença, Pai, ter livre acesso a Ti. Deus, lemos agora aqui, Pai, a Tua promessa, Pai, a garantia que o Senhor nos dá, Pai, de que se inclinarmos nossos ouvidos, Pai, encontraremos em Ti, Deus, nas Tuas palavras, vida, Deus, vida para a nossa alma. E o nosso desejo nessa noite, Pai, é com todo o nosso ser, Pai, com todo o nosso entendimento, a nossa força, Pai, poder verdadeiramente nos achegarmos a Ti, Deus. Poder ouvirmos a Tua doce voz, Pai, ser por Ti transformados, Pai. Esse é o desejo sincero do nosso coração, Pai. E Te clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Por favor, Deus, fala aos nossos corações, Pai, nessa noite, Deus. E não somente isso, Pai, nos capacita também para Te adorar, Te louvar, Te exaltar, Pai. Que chegue a nossa oferta, Pai, nosso louvor, cada palavra aqui pronunciada, Deus, os nossos pensamentos, que eles cheguem como oferta agradável a Ti, no Teu trono da graça, Deus. Perdoa todas as nossas falhas, pecados, Pai. Sabemos que a todo momento nos desviamos, Pai, de Ti, Deus. Mais uma vez, Pai, tem misericórdia e permanece conosco. É o que Te pedimos e já Te agradecemos, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Ainda em Isaías 55, logo na sequência, no versículo 6, Deus nos fala, através do profeta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Te convido agora a louvar ao Senhor, declarando essa verdade: Deus está perto de nós. Louvemos ao Senhor. Precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. De Jesus,
Mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, a fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Maravilhoso é
Venceste, os véus tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, poderoso esse nome é, onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, nome acima de todo nome. Irmãos, nessa noite, queria que, se você está na sua casa e tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia, lá na carta aos Colossenses, gostaria que pudesse acompanhar nesse momento, somente até o versículo 17, que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Somente até aqui, irmãos. Mais uma vez, que a palavra do Senhor permaneça no seu coração. Vamos continuar louvando a Ele. Ele que é o dono das estrelas e Senhor dos mares. Toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Louvemos ao Senhor. Estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram.
és santo. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre será. Minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre será. Sempre será. Sempre será. Sempre será. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre será. Sempre será e sempre será. Deus amado, nossa alma adora a Ti, Deus, adora porque Tu és bom, Deus, o tempo todo o Senhor é bom, porque Tu és, como cantamos agora, Deus, aquele que era, que é e que vive por toda a eternidade, Deus. Ó Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, Deus, por podermos já nessa noite, Pai, neste culto, mais uma vez, termos a oportunidade de não somente engrandecer o Teu nome, Pai, mas de perceber a visitação, Pai, a visitação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada irmão que está Te cultuando nesse dia, Deus. Muito obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias, Deus, renovadas nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, não somente por tudo aquilo que o Senhor tem feito, como falamos aqui, as Tuas obras, mas principalmente por quem Tu és, Pai. Obrigado, Deus. Pai, nessa noite queremos também, Pai, colocar diante de Ti as nossas súplicas e anseios, Deus. Todas elas certamente conhecidas de antemão por Ti, Deus. Mas o Senhor nos ordena, Pai, como filhos Teus, que assim as pronunciemos, Pai. Então queremos mais uma vez, Pai, diante de Ti, colocar no Teu altar, Pai, nesse momento todos os nossos pedidos por aqueles familiares, amigos, Pai, que ainda não conhecem o Teu nome, Pai. A nossa súplica, Deus, é que mais pessoas, Deus, aquelas, Pai, que o Senhor já sabe, Deus, que elas venham verdadeiramente, Pai, a reconhecer que Tu és Deus, Pai, que Tu és nosso Pai, que somente o Teu nome, Jesus, é nome acima de todo nome. Deus amado, nós Te clamamos também, Pai, por todos aqueles irmãos, familiares, amigos, Pai, que nesse momento estão enfermos, Deus, padecendo de enfermidade física, emocional, Pai. Nós Te clamamos que nessa noite, Pai, a Tua mão esteja estendida sobre o Teu povo, Pai,
que possamos nos alegrar porque tivemos notícias, Deus, que neste dia o Senhor trouxe cura, Pai, o Senhor trouxe restauração, Pai, de almas, Deus, o Senhor trouxe, Pai, saúde física, Deus, nós te clamamos, Pai, e ainda que nada seja feito, Pai, te agradecemos também porque sabemos, Deus, que o Senhor continua no controle, Pai, e que em tudo, Senhor, tem um propósito, Deus, mas o nosso pedido, Pai, é esse, Deus. Te suplicamos, tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. Tenha misericórdia também, Deus, daqueles que nesse momento estão vivendo o luto, Pai. Continuamos a te clamar, suplicar pelo refrigério do teu Santo Espírito, Deus. Que apesar de tudo, Pai, que acima de todas as coisas, que antes de tudo, Pai, possa cada família, Pai, que está enlutada nesse momento, elevar e guardar o pensamento, o coração em Ti, Jesus, e encontrar na Tua presença a alegria, Deus, e a paz que excede todo o entendimento, Deus. Pai, Te suplicamos ainda, Deus, pela vida das nossas crianças, dos nossos pequenos, Deus, e não somente os nossos, mas todos aqueles que não têm ainda o privilégio, Pai, de viver numa família que Te conheça, Jesus. Te clamamos por misericórdia, Pai, por Teus anjos acampados em cada lar e guardando os nossos pequenos, Deus. Pai amado, mais uma vez, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de falar livremente contigo, Deus. E a nossa súplica nesse momento, Pai, é como quando começamos este culto, Pai, te pedindo, Deus, fala aos nossos corações, Pai. Ó, Deus, abre os nossos ouvidos, Pai, e ajuda-nos a não somente receber a Tua palavra, mas a reter a Tua palavra e responder em obediência, Pai, Te levando frutos e frutos em abundância, Deus. Essa é a nossa súplica, Pai. Fala através do Teu servo, Deus, no nome santo de Jesus, Deus. Amém. Pastor Estevão vai nos trazer a palavra. Boa noite a você que está conosco nessa hora, nesse momento. Para nós é uma honra, um privilégio, uma alegria que você tenha separado esse tempo, esse momento para estarmos juntos em adoração, ainda que à distância, mas em comunhão e vivendo esse tempo diante do Senhor. Nós temos meditado nesse mês a respeito da sua esperança renovada, a possibilidade, mesmo no tempo que estamos vivendo, ter a nossa esperança renovada. E temos tomado por base a primeira carta de Pedro. E hoje, então, nós vamos falar do assunto injustiça. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você assim puder e quiser. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 3, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Primeira Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Primeira Pedro, capítulo 3, de 13 a 17, leio na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Em algumas versões vai ter a palavra bem-aventurados ou abençoados. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração.
Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite. Amém. O tema principal da carta que Pedro escreve é sofrimento. Cerca de 16 vezes nesta carta, Pedro adverte os seus leitores, deixando claro que em um curto espaço de tempo, eles passariam por um tempo de sofrimento. Que os cristãos que estavam vivendo um tempo de fuga, eles estariam diante do sofrimento em algum momento. Mas quando a gente olha para uma realidade cristã, quando a gente olha para uma realidade de vida com Jesus, quando nós somos desafiados a viver de forma que agrade a Deus, quando a gente contempla essa possibilidade e a gente tenta viver corretamente, não me parece justo que no desejo de viver corretamente a gente tenha que passar por um tempo injusto. Não me parece normal nos dedicarmos a cumprirmos os nossos mandamentos, as nossas ordenanças, de viver fazendo o bem, de viver, de certa forma, tentando agradar ao Pai, de viver de forma justa, digna, honesta. Não me parece justo a gente que tenta ser assim, ou as pessoas que tentam viver assim, ter que passar por um tempo de impiedade, por um tempo de sofrimento, por um tempo de injustiça. A gente espera e a gente tem a ideia de que uma vez que a gente decide viver de forma correta, que as coisas boas é que venham como consequência da decisão correta. Não as coisas ruins. Nós, quando decidimos fazer o bem, nós entendemos que o resultado de fazer o bem é experimentar coisas boas. Eu me lembro, aliás, aconteceu semana passada, estava correndo ali na Quinta da Boa Vista e tinha uma família andando daquelas bicicletinhas, né, que vem a família inteira. E o pai estava lá pedalando e ele não viu que o celular dele que estava no bolso de trás caiu, ele não percebeu. E eu estava vindo logo atrás, ninguém viu. O pai não viu, tinha um Homem-Aranha fazendo foto com crianças ali na Quinta, e o Homem-Aranha também não viu, e aliás eu fiquei super incomodado com isso, como é que o Homem-Aranha, o super-herói, não viu que o pai honesto perdeu o celular e o Homem-Aranha não fez nada para salvar o pai honesto. Achei que é um absurdo. Deve ser porque o Homem-Aranha não é o super-herói brasileiro, de repente é por isso. Mas, enfim, e aí o Homem-Aranha também não viu, ninguém viu, e eu estava passando correndo. E aí eu baixei, peguei o celular, corri um pouco mais, acelerei um pouco mais, cheguei próximo a ele e falei, senhor, esse celular é do senhor? Aí ele tomou um susto e disse, se é. Eu falei, o senhor deixou cair. Ele ficou feliz, ele ficou alegre por ter... alguém resgatou o celular dele, ele disse assim, o que eu posso fazer pelo senhor? Eu falei, imagina, nada, pode pedalar e ser feliz com a sua família, aí curta esse momento, só toma cuidado para o senhor não perder de novo esse celular. Eu recebi dele uma satisfação por ter resgatado o celular, e o que a gente imagina? Que quando a gente está vivendo um tempo de tentar fazer o que é certo, tentar viver corretamente, que as coisas boas aconteçam conosco. E aí o apóstolo Pedro, ele olhando para essa realidade, ele começa dizendo o seguinte no verso 13, quem irá prejudicá-lo se você fizer o que é bom? Olha, se você está desejoso de fazer o que é bom, o que é correto, o que é certo,
que pode dar errado? Se você está inclinado no seu coração a fazer o que de fato agrada ao Pai e que no final das contas vai beneficiar as pessoas ao seu redor, por exemplo, se você vai fazer coisas que isso vai trazer benefícios a você, a sua família, aqueles que te cercam, e se isso vai alegrar o coração de Deus, Deus vai ficar feliz com as suas atitudes, quem vai prejudicá-lo? O apóstolo Pedro está dizendo, olha, a realidade é muito clara, é muito simples. Olha, se você decidiu fazer algo que é bom, quem é que ousaria te prejudicar por algo, por fazer o bem, por fazer o que é bom? O correto, o raciocínio seria exatamente o contrário. Bom, se você faz o que é mal, que não presta, então provavelmente você vai receber as consequências negativas sobre isso. Mas fazendo o bem, quem há de lhe prejudicar? É possível você fazer o bem e ninguém tentar devolver com o mal? É possível isso acontecer? O apóstolo Pedro está fazendo, olha, se você está ansioso para fazer bem aos olhos de Deus e dos homens, você não deve nada temer. Não tem como você se preocupar. Mas o mesmo apóstolo Pedro, no verso 14, ele então começa dizendo, mas mesmo se você sofrer pelo que é certo. Então o apóstolo Pedro começa dizendo, olha, se você faz o bem, não tem quem lhe prejudique, mas vai acontecer. Essa expressão, mesmo que você sofra pelo que é certo, no grego, isso é uma condição de quarta classe, que significa que é uma situação possível, real, que vai acontecer. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Olha, fazer o que é certo não vai te livrar de problemas. Se você está achando que basta fazer o que é correto e que isso vai lhe isentar de situações, esqueça. Se você está achando que basta fazer o bem, que nenhum mal vai lhe afligir, bom, você não entendeu. Precisa sentar e começar de novo. Volta à lição e começa a estudar novamente. Quando a gente olha para uma realidade de sociedade, de mundo, o que a gente contempla é exatamente isso. Nós fazemos o bem, tentamos fazer o bem, mas não necessariamente experimentamos o que é bom. Muitas vezes, experimentamos o contrário. Nós fazemos o que é certo, mas nós não ficamos isentos às situações que acontecem em decorrência pelo fato de fazermos o bem. E é isso que o apóstolo Pedro vai tratar aqui nesse período. Bom, quando você decide fazer o bem, e aí você experimenta uma injustiça, quando você decide fazer o que é certo, e aí ainda assim você paga ruim, paga mal por isso, quando você decide fazer o bem, mas ainda assim você não é correspondido, quando você decide fazer o bem, mas ainda assim você sofre, como você deve agir? Como nós devemos agir, uma vez que nós queremos fazer o bem? Nós queremos agir corretamente diante de Deus e diante dos homens. Então, já que vamos tomar essa decisão de agir corretamente diante de Deus e dos homens, e corremos o risco de experimentarmos o sofrimento, experimentarmos a injustiça, experimentarmos por situações que nós não gostaríamos de passar, como nós devemos agir? Ou como nós devemos reagir? Qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade? O apóstolo Pedro vai tratar sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. O que fazer para renovar a esperança mesmo num tempo de injustiça? Em primeiro lugar, considere unicamente ser abençoado por Deus quando isso acontecer. Você tomou a decisão de agradar ao Pai, tomou a decisão de fazer o que é certo, e aí experimentou algo ruim. O apóstolo Pedro vai dizer, versículo 14, a parte A, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, vocês serão abençoados. Essa expressão, abençoado, feliz, bem-aventurado, traz a ideia de ser privilegiado.
Você é um privilegiado se no ato de fazer o que é certo, e isso acabar ocorrendo uma situação contrária, é por amor a Deus, então você é um privilegiado por ter experimentado disso. Você é um honrado. Você se sinta honrado pelo fato de fazer o bem, e o fato de fazer o bem lhe causar em algum momento o sofrimento. Essa expressão, bem-aventurado, ou abençoado, ou feliz, que Pedro usa, é a mesma expressão que Jesus vai usar lá nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Porque lá Jesus vai dizer, por exemplo, que bem-aventurados, felizes, abençoados, privilegiados, honrados, são os perseguidos por causa da justiça. Quem é perseguido porque está fazendo o bem é honrado, é bem-aventurado, é feliz, é abençoado. Quem é perseguido, sofre injustiça porque decidiu fazer o que é correto, é alguém que é honrado. É alguém que precisa olhar para a realidade e perceber o seguinte: bom, pelo menos eu estou fazendo pelo que é certo. Essa expressão é a expressão que Pedro usa para ele próprio. Lá em Atos capítulo 5, Pedro e os outros discípulos estavam pregando sobre o Cristo ressuscitado. E aí o que acontece lá em Atos 5? Lá em Atos 5, os poderosos, os religiosos, não gostam dele estar falando sobre o ressuscitado. E aí o que acontece? Pegam ele e prendem e colocam na prisão, tanto a Pedro quanto aos outros discípulos. Só que aí vem um anjo e liberta-os da prisão. E aí eles saem de noite, e no dia seguinte Pedro volta lá para a praça, junto com os outros apóstolos, e continua a pregar sobre esse Jesus. Os líderes religiosos sabem disso, vão até eles e falam assim: olha, nós já não advertimos vocês que vocês não devem falar sobre o Jesus Cristo ressuscitado? E aí Pedro então usa aquela resposta que nós conhecemos muito bem: eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer a homens. E quando isso acontece, então os líderes religiosos pegam eles e então dão lá as 39 chibatadas que dizia a lei que eles precisavam receber, e expulsam na cidade, diz assim: olha, nunca mais voltem aqui. E diz lá no versículo 41 de Atos 5, que eles se retiraram do conselho, e diz lá, eles se retiraram alegres, felizes, bem-aventurados, honrados. E por que eles saem alegres, felizes, bem-aventurados, honrados? Porque são considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles estão saindo dali e dizendo o seguinte: olha, estamos saindo daqui felizes. Feliz porque apanhou, porque sofreu na carne? Não. Feliz por quê? Porque no ato de falar do Evangelho, eu experimentei algo em nome de Jesus, é pelo nome de Jesus, pregando o nome de Jesus. Essa é a expressão de quando acontecer alguma coisa com você, se é porque está fazendo o bem, se é porque você decidiu obedecer a Deus do que obedecer a homens, se sinta feliz, se sinta abençoado, se sinta honrado. Tiago vai dizer, lá no versículo 2 de Tiago 1, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: tenha alegria se vocês passarem e caírem em várias provações, sabendo que a prova produz perseverança. Seja feliz. Se você está passando por uma questão injusta, e é por causa da justiça, se você está vivendo um tempo de perseguição, e essa perseguição tem a ver com aquilo que você decidiu viver como declaração de fé, se as coisas não estão acontecendo, e só não está acontecendo porque você declarou a sua fé em Jesus e decidiu viver de acordo com aquilo que são os preceitos bíblicos para a sua vida, o apóstolo Pedro vai dizer: olha, se sinta honrado, se sinta bem-aventurado, se sinta alguém privilegiado por sofrer por Cristo, sinta-se como alguém que está experimentando grandes lições nesse tempo de dificuldade. Há uma história de um dos pais da igreja primitiva chamada Crisóstomo. Crisóstomo, ele estava muito perto de sofrer o martírio por conta da imperatriz. A imperatriz tinha decidido que ia prender Crisóstomo e ia então colocar ele dentro de uma masmorra onde ele ia sofrer por estar então falando do Evangelho. Então Crisóstomo, diante dessa realidade, ele vai dizer o seguinte: olha que impressionante,
Estamos falando de alguém que estava vivendo uma realidade crua, de alguém que decidiu viver por amor a Jesus e, por conta disso, viver um tempo, experimentar da injustiça. Então, Crisóstomo diz assim: se a imperatriz decidir me banir, que ela me bane. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se ela me lançar no mar, que me lance no mar. Vou me lembrar de Jonas. Se ela me jogar na fornalha ardente, 3 crianças já estiveram lá antes de mim. Se ela me jogar às feras, vou lembrar que Daniel estava na cova dos leões. Se ela me condenar a apedrejamento, serei associada a Estevão, o proto-Marte, ou o primeiro Marte. Se ela quer que eu seja decapitado, o Batista, João Batista, já se submeteu ao mesmo castigo. Se ela tirar a minha substância, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para ela. O que Crisóstomo estava querendo dizer? É por amor a Jesus? Isso que vou passar vai honrar a Deus? Isso que eu vou fazer, isso que vai passar por mim, essa injustiça que eu vou viver, esse tempo de sofrimento, tem a ver com a minha decisão de continuar alegrando o coração do Pai? É isso. Porque se é isso, eu vou viver. Se por conta dessa minha decisão, eu tenho que lidar com esse processo todo, se tem a ver com isso, pois então saiba que eu vou viver feliz. Viverei honrado. Eu conheci uma pessoa que hoje é meu amigo, ele é missionário fora do país, e eu já falei isso aqui, um amigo que resolveu ir para o Iraque, acho que eu já falei isso aqui. Ele fazia uma oração na sala de aula, ele dizia assim: Senhor, me leva para o pior lugar. É a oração que ele fazia. Senhor, eu quero ir para o pior lugar. Hoje ele é missionário, estava no Iraque até bem pouco tempo, teve que sair de lá por conta de uma circunstância, mas enfim, continua no Oriente Médio. E ele então estava falando que uma das piores católicas e quando ele tomou a decisão de Cristo, a família disse: você não é mais nosso. Você não vai mais ser considerado da família. Nós não vamos te aceitar mais. E no primeiro momento ele ficou muito triste, muito chateado com aquilo tudo, porque afinal de contas ele esperava encontrar o seguro, o repouso dentro da família. Mas aí ele, depois conversando com o seu pastor e com alguns, ele entendeu que, na verdade, a culpa não era dele. Que ele decidiu viver por Cristo e para Cristo. E o que ele estava experimentando como consequência é de uma decisão de viver por Cristo e para Cristo. E já que era uma decisão que honrava o nome de Jesus, que ele entendia que isso, então, era algo que ele deveria se alegrar. E ele dizia isso, olha, gostaria muito de, na minha formatura, estar lá a minha família, e eu sei que eles não estarão. Eu sei que, de fato, eles não estarão lá para me abraçar, para celebrar comigo esse tempo. Eu sei disso, mas, de qualquer forma, eu sei que, por amor a Jesus, eu preciso seguir em frente. E ele seguiu em frente, está hoje pregando o Evangelho. Mas ele entende, e eu entendo, e os cristãos, nós devemos entender que, se estamos passando por um tempo de dificuldade, por um tempo de sofrimento, se seremos jogados às feras, se passaremos por um tempo de tribulação, e isso tem a ver com o fato de que decidimos honrar a Deus, de viver para Cristo e por Cristo, diz o apóstolo Pedro: seja feliz. Não quer dizer que a gente tem que sair por aí saltitando de alegria. Que maravilha, estou sofrendo, glória a Deus, estou passando. Não é isso. Mas a Bíblia vai dizer e deixar claro que há promessas para aqueles que decidem ser fiéis. Para aqueles que decidiram viver fidelidade a Deus, há promessa. Há promessa para aqueles que entenderam que é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. Há promessa. E que por conta disso vale a pena
viver e passar por esse tempo, porque é por causa de Cristo. Talvez a pergunta que a gente precisa fazer, que a gente precisa se fazer é: o que eu estou passando é porque eu estou amando de fato a Jesus? Tem a ver com isso? Se tem a ver com isso, meu irmão, minha irmã, sinta-se bem-aventurado, sinta-se feliz, sinta-se honrado. Essa é a primeira definição que Pedro trata para nós como o que fazer quando estamos vivendo um tempo de injustiça. Identifique e diga: isso é por causa de Jesus, então eu sou um bem-aventurado, eu sou um abençoado, e vai valer a pena. Segundo, o que fazer para renovar a esperança mesmo num tempo de injustiça? Parte B do versículo 14. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Não tenha medo de quem está te maltratando. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? É fato que a fé nunca prometeu nos isentar de problemas. A fé não nos promete nos isentar, inclusive, da morte. Cada um de nós deve reconhecer que Deus zela por nós e é capaz de fornecer a ajuda e a segurança que seu povo precisa. E Pedro está dizendo que é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. É melhor sofrer fazendo aquilo que agrada ao Pai do que fazer aquilo que desagrada ao Pai. É isso que Pedro está dizendo. Agora, se estamos passando por esse tempo, nós não devemos ficar intimidados por aquele que está tentando zombar de nós, nos atrapalhar. Não devemos nos alarmar, não devemos recuar, não devemos sentir intimidados, não devemos ficar com medo daqueles que estão produzindo o sofrimento. Não devemos agir assim. Se somos cristãos verdadeiros, não temos razão para ficar alarmados com qualquer coisa que pode acontecer. Sabe por quê? O apóstolo Pedro vai dizer lá no verso 12, eu comecei a ler o 13, mas lá no verso 12 o apóstolo Pedro vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Que isso significa que no sofrimento Deus é o nosso protetor, que no sofrimento Ele é capaz de derrotar os nossos inimigos, que no sofrimento Ele é capaz de nos apoiar em todas as nossas provações, de nos conduzir através do vale da sombra da morte, de nos levar para o céu. Que no tempo de dificuldade a gente vai passar por um tempo de sofrimento, de perseguição, e a resposta natural, que talvez seja recuar, talvez seja fugir, ficar com medo, se encolher de medo, mas a resposta não deve ser essa. A atitude normal do ser humano é: eu quero fugir do sofrimento. Eu quero dar um jeito de empurrar isso para bem longe de mim, mas nessa hora nós encontramos um Deus que diz assim: não, eu vou te ensinar nesse processo. Não tenha medo desses que estão provocando. Entenda uma coisa: isso vai gerar crescimento em você. Isso vai te proporcionar algo que no tempo de bonança você não experimentaria. Num tempo de alegria, de abundância, você não entenderia. Só nesse tempo que você está vivendo que você vai conseguir aprender. Então não tente fugir. Não tente sair do sofrimento. Não tente fingir que ele não existe. Não tente usar atalhos. Não tente encontrar caminhos diferentes. E aí eu tenho como imagem o próprio Cristo, porque diz lá Mateus capítulo 4, que Jesus saiu, foi para o deserto, jejuou por 40 dias. E lá jejuando no deserto, depois de 40 dias, o Satanás aparece, o diabo aparece. E o diabo aparece e leva Jesus, diz o texto, para o cume mais alto. E lá no cume mais alto ele diz o seguinte: olha, todas essas coisas eu te darei se você me adorar. Sabe qual era a proposta do diabo ali? O diabo está dizendo o seguinte para Jesus: Jesus, pensa bem, você vai ter que passar por um tempo de sofrimento. Você vai ter que passar pela cruz. Não vai ser legal. Pensa bem, você vai ter que morrer por gente que não está nem aí para o Senhor. Pensa bem, Jesus. Você vai se colocar na cruz por gente que vai zombar de você. Então, que tal? Que tal você pegar um atalho? Que tal você abrir mão desse sofrimento
Que tal você evitar o sofrimento? A maneira mais fácil é simplesmente fazer o seguinte: vamos criar um reino terreno. Você me adora, eu te proporciono tudo isso, e acabou o seu problema. Atalho. E aí Jesus vai dizer o seguinte: adorarás Senhor o teu Deus, e somente ao seu Deus adorarás. Mateus capítulo 4, só a ele prestará culto. O que Jesus estava dizendo para Satanás? Eu não temo você. Se você está me proporcionar, se você vai me proporcionar algum tempo, algum momento de dificuldade, eu não olho para você. Quando estamos diante de situações adversas, se a gente olha muito e fica olhando muito para a situação adversa, a gente tira o olhar da cruz. E a pior coisa que a gente pode fazer num tempo de sofrimento é tirar o olhar da cruz do Calvário. Já dizia o pregador que se você fica olhando muito para o diabo, você vira de costas para a cruz, você para de olhar para Jesus. Quer viver e quer ter o vislumbre do que vai acontecer após o sofrimento, vire de costas para o diabo e comece a olhar para a cruz do Calvário, comece a olhar para o Jesus Cristo ressuscitado, comece a olhar para o Jesus Cristo que venceu a morte e trouxe a possibilidade de vida. Quando estamos diante dessa situação, o apóstolo Pedro vai dizer: olha, não tente achar uma saída fácil, não tente encontrar atalho, não tente dar um jeito de fugir, de se esconder, de escapar do sofrimento. Não haja assim. Você vai lidar com situações que vão te colocar no máximo da sua capacidade. A expressão estresse é uma expressão da engenharia, que é o limite de quando o negócio se quebra. Você vai estar ali no limite da quebra da sua vida, daquilo que são as possibilidades. Lá naquele limite, não tente fugir daquilo. Pelo contrário, olhe para a cruz do Calvário. Olhe para o Jesus Cristo ressuscitado. Não entre em pânico ou tema as suas ameaças. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Não fiquem com medo disso aí, não. Sabe por quê? Porque você está sofrendo por fazer o bem. E é melhor que você sofra por fazer o bem do que por fazer o mal. E os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu estou olhando para você. E essa expressão, eu estou olhando para você, me remete à bênção araônica, lá de Números capítulo 6. Porque lá vai dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça os seus olhos sobre ti e tenha misericórdia de nós. E tenha misericórdia de ti. Resplandeça o seu rosto sobre ti e fique olhando para você. Essa promessa é: eu não vou tirar os olhos de você. Eu vou continuar olhando para você. Você tem a minha atenção. E se você tem a minha atenção, não se preocupe com as outras coisas, porque você tem a minha atenção. Mas o apóstolo Pedro vai adiante, vai dizer o seguinte: terceiro lugar, o que fazer para renovar a esperança mesmo num tempo de justiça? Terceiro, reafirme Jesus como seu Senhor. Eu não olho para as circunstâncias, para as pessoas, para aqueles que tentam me prejudicar, mas o que eu faço então? Eu reafirmo Jesus como meu Senhor. Versículo 15, parte A: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Coloquem Jesus como Senhor, chefe, mestre da sua vida. Está diante de uma situação, o principal passo a ser dado quando é tratado injustamente é santificar, ou separar Jesus como Senhor. A palavra Senhor é essa, literalmente chefe, mestre. E é interessante que algumas pessoas querem o Jesus Salvador. Querem o Jesus que salva. Querem o Jesus que vai nos livrar das situações. Querem o Jesus que vai nos dar a fuga para esse momento. Querem o Jesus que vão nos livrar das situações, mas não querem o Jesus Senhor. Que não querem declarar o senhorio de Cristo. Querem que Jesus nos livre do inferno,
mas não quer que Jesus controle suas vidas. Não faz o menor sentido no Evangelho. No Evangelho, Jesus, ele é Salvador. Mas ele é Senhor. Ele é o dono. Ele é o tudo. Ele é o único. Nada, absolutamente nada, vai dividir a glória de Jesus. Nada. Não tem ninguém capaz de tentar tirar aquilo que pertence somente a Ele. E o apóstolo Pedro está olhando o seguinte: olha, diante das circunstâncias, você não só não deve temer, como você deve fazer o seguinte: faça o exercício de colocar a Jesus como único, como Senhor. Santificar aqui a expressão de separar, expressão santificar, era usada nas religiões gregas pagãs para o ato de separar ou consagrar um edifício como um templo. É como se a gente separasse esse espaço aqui, agora esse espaço é santo, é separado. Mas com o advento do Evangelho, Jesus vai dizer que agora o santuário é você. O santuário, o local santo, não é mais esse espaço. Esse espaço se torna santo porque há os santos aqui reunidos. Mas o santo agora é o seu coração. E aí o apóstolo Pedro vai dizer: olha, santifique a Cristo como Senhor no seu coração. Coloque, faça do seu coração um local de adoração. Tenha no seu coração o Cristo que é reconhecido como santo e adorado. Tenha no seu coração, eu gosto da expressão, e eu pincelei essa expressão aqui, é uma expressão de ter o coração como um pequeno santuário, uma capela de oração. É como se cada vez que você olhasse para o seu coração, você dissesse: lá é onde está o Cristo. Lá é onde eu encontro o ressuscitado. E aí eu santifico Cristo. Por isso que a adoração no Novo Testamento não está mais alicerçado no monte, ou naquele outro. Por isso que Jesus vai dizer que agora a gente adora em espírito e em verdade. Você tem um pequeno santuário chamado seu coração. Como é que você tem agido com esse pequeno santuário que está aí dentro de você? Essa capela no seu coração, você tem agido como? Você tem comunhão com Cristo constantemente? Todo o seu tempo tem vivido para a adoração a Deus e a nosso Senhor Jesus? Você faz do seu coração uma capela onde pode santificar a Cristo como Senhor, mesmo em meio ao sofrimento? Cristianismo é comunhão com Cristo em todos os momentos e em todos os momentos. Essa expressão de 1 Pedro é uma expressão muito interessante porque é uma citação de Isaías. Isaías capítulo 8, verso 12, verso 13, lá diz: não temas o medo deles, nem tenhas medo, santifique o próprio Senhor dos Exércitos e deixe o ser o seu medo e deixe de ser o seu medo, ou deixe de ser o seu medo. Pedro pega a expressão de Isaías, e por que isso é interessante? Porque lá quando Isaías usa essa expressão, capítulos 5, 6, 7, 8, Isaías está profetizando a nação de Judá quando a nação de Judá está num declínio espiritual, um declínio moral. E nesse período, quem reinava era o rei Uzias. Uzias era um grande rei. Uzias era um rei que nos primeiros anos do seu reinado agradou muito a Deus. Só que Uzias, ele contrai lepra. E aí, ele tem que colocar o seu filho, Acais, para ser um corregente. O rei ainda era Uzias, mas o Acais ele começa a pegar algumas situações e aí começa a governar junto com o seu pai. Só que Acais não é um homem de Deus. E aí Uzias, então, contrai lepra, não tem mais condições de governar, e Acais, ele então faz uma aliança política com a nação da Síria, para que a Síria protegesse Judá. E lá no capítulo 6, então, é quando Isaías tem aquela imagem: ouviu o Senhor assentado no alto sublime trono, e os anjos então voavam. E nesse momento é quando o rei Uzias morre.
E Isaías está muito preocupado com isso, por quê? Porque a última pessoa que poderia frear Acais era Uzias. E como Uzias morreu, agora quem freia Acais? Quem agora vai colocar as rédeas em Acais? Ninguém consegue mais colocar. E aí, então, Isaías capítulo 7, ele então profetiza contra Acais, dizendo que Deus não estava satisfeito com a aliança que ele estava fazendo com o rei da Síria. E Acais, então, não gosta dessa profecia, chama os seus conselheiros e diz que Isaías está agindo com traição e tentam banir Isaías. E aí, nessa hora, capítulo 8, versículo 13, então Isaías diz assim: não temas, ou Deus falando para Isaías, não temas o medo deles, nem tenhas medo, santifique o próprio Senhor dos Exércitos. Ou seja, Isaías estava sendo lembrado de que Deus é o Senhor do universo, de que Deus estava no controle mesmo em meio ao sofrimento. Ele deveria dar a Deus o lugar de senhoria em sua vida. A preocupação de Isaías não era Acais. Como se Deus estivesse dizendo: olha, não se preocupe com Acais, preocupe-se em me tornar santo na sua vida. Preocupe-se em viver santidade diante de mim. É isso que deve ser a sua preocupação. Aí o apóstolo Pedro faz em capítulo 3, versículo 15, o texto, estamos tomando por base, ele então transforma o Cristo em Jeová. E aí ele está dizendo: olha, o Jeová, Senhor, Deus, esse é o Cristo, você coloca ele como exaltado. E agora ele é que de fato vai ser o Senhor da sua vida. É o Cristo que agora será exaltado, que é o mesmo na visão de Isaías. O que eu quero dizer com tudo isso que eu acabei de falar? Pedro está dizendo que quando estamos sofrendo, não devemos ser intimidados ou agitados. Devemos deixar que Cristo governe os nossos corações. Cristo é o governador do universo. Cristo é o rei do mundo. Ele está no controle. E este conceito, ele impede o cristão de se despedaçar no sofrimento quando tudo ao seu redor parece estar se despedaçando. Sabe por quê? Porque temos um Senhor que está no controle. Quando estamos diante das injustiças, quando estamos diante dos sofrimentos, e estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus quer, qual deve ser o nosso exercício? Santificar a Cristo. É dizer, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente do sofrimento, meu objetivo é tornar Cristo santo na minha vida. É fazer com que as pessoas percebam que não sou governado pela razão humana. Eu não sou governado por aquilo que o homem diz. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: olha, quando você santifica Cristo como Senhor, você não precisa ter medo. Você não precisa confiar na razão humana, não precisa confiar em homens, só precisa confiar em mim. Só precisa, de fato, entender que eu estou no controle. Sofrimento, ou no sofrimento, cada cristão deve voluntariamente colocar-se sob o senhorio de Cristo. E aí a pergunta talvez seja: quem vai governar você quando as coisas ficarem difíceis? Quem vai conduzir a sua vida quando você estiver diante de situações de desespero? As pessoas, a televisão, os psicólogos, os psiquiatras, os homens que são os líderes, aqueles que vão tentar de alguma forma te influenciar, ou você será governado por Cristo? É Jesus que vai governar a sua vida, você dará a Cristo, você vai dar a Cristo o direito de governar como autoridade máxima na sua vida, ou você vai continuar tentando ter o controle? O apóstolo Pedro vai dizer: no tempo de sofrimento, no tempo de injustiça, coloque o controle da sua vida sob o senhorio de Cristo. E aí, para terminar, quando a gente age assim, sabe o que acontece? A gente então entende que todas essas circunstâncias que estarão diante de nós servem para que a gente então responda para aqueles que estão diante de nós a razão da nossa esperança. Da esperança que há em vocês.
O que fazer para renovar a esperança mesmo no tempo de justiça? Reaja de maneira que faça com que os outros perguntem sobre sua esperança. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você ter o seu rosto sóbrio e alguém perguntar: por que você não está preocupado com isso? Me lembro de uma vez estar aqui, na casa da Cida Baiana. Cida morava aqui muito próximo, né, a nós, e geralmente nos domingos ela recolhia o povo para ir para a casa dela, né, ela e o Guio, o Agnaldo. Eu me lembro de uma vez, estávamos ali em casa, estávamos eu, Bianca, Samuel com Ivana, a casa estava cheia, estava uma bagunça formada. E estava o Natan, era pequeno ainda, né, então estava junto com os filhos dela, e tinha outras crianças que eu não lembro, mas sim, estava um furdúncio. E a gente tinha terminado de almoçar, e estávamos sentados à mesa, sentados no sofá e no chão, conversando, e as crianças para lá e para cá, as crianças. E corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e vê barulho de negócio caindo no chão. E Cida estava enlouquecida com aquela bagunça. E foi muito engraçado, porque aquela bagunça toda, e você olhava para o Agnaldo estava assim, ó, quietinho, no cantinho. Quietinho. O couro comendo na casa. Bagunça e tal, e Cida para lá e para cá, moleque, para de fazer isso, volta para cá, Douglinhas, e o Natan, volta aqui, Natan, e o Agnaldo assim. Daqui a pouco, do nada, o Agnaldo fala assim: gol! Aí que a gente foi ver, ele estava com um radinho, estava ouvindo o jogo. O bicho pegando em casa e ele assim, nem aí. Essa imagem, para mim, é a imagem daqueles que estão vivendo um tempo de injustiça e de sofrimento. E aí o bicho está pegando, e quando olham para esses que são de Jesus, é essa expressão de alguém que está assim, ó. E aí, sabe o que chama a atenção? É que não passa desapercebido essa tomada de atitude. Não passa desapercebido diante daqueles que não são de Jesus, quando encontra alguém que está com uma atitude totalmente diferente diante das situações adversas. Não passa. Me lembro que morava aqui ainda na Praça da Bandeira, e aí uma vizinha veio falar com a gente, e com medo do Rio de Janeiro, com medo da violência e tudo. Eu falei assim: não, minha irmã, Deus está no controle. E ela olhou para mim assim: como é que você pode falar diante desse negócio tão grave, você simplesmente agir assim? Eu falei: por causa de Jesus, é só por causa dele. O apóstolo Pedro vai dizer: olha, cada vez que você estiver diante de uma realidade, e essa realidade foi uma realidade de injustiça, de perseguição, de sofrimento, é algo que você não deveria passar, mas está passando. E cada vez que você reagir de acordo com todo mundo vai falar que você é igual. Mas no momento em que você agir diferente, as pessoas vão chegar até você e falar assim: por que você está agindo assim diferente? E aí é nessa hora que o apóstolo Pedro vai dizer: responda àqueles que estão te perguntando a razão da sua esperança. Diga por que você está agindo assim. Diga por que você está reagindo assim. Diga: olha, eu tenho Jesus. E sabe o que é mais interessante? Que o apóstolo Pedro está dizendo não somente o que nós devemos dizer, mas como devemos dizer. Não é que você vai sair por aí dando tapa nos outros, dizendo: olha, você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Não é isso. Eu gostava dos vídeos, acho que não existe mais, não sei se essa companhia acabou, enfim, que era o Porta Estreita. E aí tem um vídeo lá que é evangelismo hard, nível hard. E aí um camarada careca do cavanhaque, todo tatuado, ele fala assim: não, eu vou pregar, fala para o pastorzão, eu vou pregar o evangelho lá na rua. E aí ele está lá com um folhetim, né, e passa o camarada e fala assim: a palavra de Jesus. Aí o cara fala assim: eu quero saber de Jesus, joga fora.
Rapaz, o cara fica com o olhar flamejante, vai no cara, agarra o cara, dá um mata-leão no cara e fala assim, aceita Jesus, você precisa aceitar Jesus, aceita Jesus. E o cara fica desesperado, eu aceito, fala, eu te aceito, como único filho do Salvador. E o cara responde, muito bem, agora você é de Jesus. O apóstolo Pedro não está dizendo isso. O apóstolo Pedro está falando o seguinte, olha, todo aquele que vos pedir a razão da sua esperança, dialogue com ele e diga para ele o porquê da sua esperança. Você precisa mostrar para ele ser gentil com mansidão, ser cativante, ser gracioso. É isso que precisamos fazer. Mas o apóstolo Pedro não somente diz isso, mas diz também que a razão da esperança é para ser dito a todos. A todo aquele que pedir a razão da sua esperança. Quem é todo? É todo. Quem é todo mundo? É todo mundo. O que isso significa? Significa que você tem que pregar o evangelho ao testemunho de Jeová? Sim. E aos mormons? Sim. E aos incrédulos? Sim. E aos ateus? Sim. E aos agnósticos? Sim, também a resposta. E as crianças? Sim. Solteiros? Sim. Casados? Sim. Adultos? Sim. Crianças já falei, né? Ricos? Sim. Pobres? Sim. O que mais você lembrar é sim. Sim para todas as alternativas. Você marca lá, sim para todas as alternativas. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, você precisa pregar o evangelho ou falar da razão de esperança a todas as pessoas. E é muito engraçado porque de vez em quando eu encontro com pessoas que falam assim, mas eu não consigo falar do evangelho. E geralmente para as pessoas eu falo assim, olha, se você tivesse que testemunhar um crime, você viu o crime acontecendo, você viu a pessoa cometendo o crime, você tem que ir lá diante do tribunal e testemunhar. Como é que você faria? Eu chegaria lá e falaria, olha, eu vi. Pois você vai dizer aquilo que Jesus fez na sua vida, é testemunho. Jesus e Deus nos chama para que a gente seja testemunha de Cristo. Testemunhar de Jesus não tem necessariamente que você ser o mais eloquente possível. O que domina com maestria a língua portuguesa. Aliás, o apóstolo Paulo, que era um cara muito acima da média, ele, quando vai para a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2, ele vai dizer que ele esteve entre eles e não foi com discurso eloquente. Eu não fui diante de vocês, não estive entre vocês com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, este crucificado. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu vim aqui falar de Jesus. É simples, é isso. Eu não vim aqui fazer tratados teológicos. Eu não vim aqui discutir as 95 teses de Lutero. Não, eu vim falar de Jesus. Há um livro excelente chamado Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Excelente. Lá, C.S. Lewis vai dizer que muitas vezes, nós é que dificultamos a pregação do Evangelho. Nós é que atrapalhamos a pregação do Evangelho. Spurgeon, por exemplo, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ele vai dizer que a mensagem do Evangelho era simples. Qual era a mensagem? Spurgeon, diga para nós a mensagem do Evangelho. Ele dizia, Jesus morreu por mim. Essa é a mensagem principal. Jesus morreu por mim. A mensagem principal do Evangelho. Jesus Cristo crucificado. Nós somos chamados a isso. E no tempo de desesperança, no tempo de injustiça, no tempo de sofrimento, quando a gente estiver diante dessa realidade e tomar a decisão de santificar a Cristo como Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, por que você está tomando essa decisão de forma diferente, agindo e reagindo de forma diferente? E aí você vai dizer, eu sou testemunha de Cristo. Eu estou respondendo, por exemplo, a Marcos 16:15.
vai dizer, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu sou testemunha. Eu estou respondendo a João 17:18. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para testemunhar de Jesus Cristo. Eu estou respondendo a Atos 1:8, mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém quanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra, até o fim do mundo. Eu estou respondendo a um chamado de Jesus Cristo para ser testemunha. Bom, quando isso tudo acontecer, quando estivermos diante dessa realidade e estivermos, então, com a oportunidade de influenciar a vida de alguém num tempo de sofrimento de justiça, o que Deus espera é que a gente não perca essa oportunidade. Deus espera de nós é que a gente, de fato, aproveite a oportunidade. E aí eu quero terminar, então, minha palavra trazendo algumas conclusões, alguns princípios, para que você passe a semana pensando neles. Primeiro princípio, se quisermos ser abençoados no sofrimento, devemos sofrer por causa da justiça e não pelo pecado. Sofra, mas sofra por fazer o que é certo. Não sofra por fazer o que é errado. O apóstolo Pedro vai dizer lá no capítulo 2, nós estamos no capítulo 3, lá no capítulo 2, o apóstolo Pedro diz o seguinte: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Que vantagem? Você está recebendo a correção, está recebendo o que é justo. Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Primeiro princípio, sofra por causa da justiça, não por causa do pecado. Segundo princípio, aproveite o máximo o sofrimento e as oportunidades para a proclamação do Evangelho. E olha que interessante, quem está falando sobre no tempo de pressão, falar do Evangelho, é o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, você vai se lembrar, é este que, num tempo atrás, num tempo de pressão, negou a Jesus. Ele nega Jesus quando está vendo tempo de pressão. As pessoas chegam lá e dizem assim, você estava com o Nazareno. Ele então nega, e depois que ele aprende essa verdade, diz assim, olha, não faça isso, porque eu fiz e não foi legal. Então, o segundo princípio que eu quero deixar para você, aproveite ao máximo o sofrimento para proclamar o Evangelho. Não corra, não fuja diante das pressões. Terceiro e último princípio que eu quero deixar para você, o santo sofredor deve resolver a questão de quem ele serve. Você tem duas opções, meu irmão, minha irmã. Diante do sofrimento, você vai colocar-se sob Deus, sob o senhorio de Cristo, ou você vai abrir mão e tentar pela sua própria força. Eu espero e desejo do fundo do meu coração que a sua decisão seja temer a Deus, em primeiro lugar, do que temer a homens. Que diante das circunstâncias, você então encare tudo que você tiver que encarar, olhando para a realidade de que Deus é o Senhor, e que Ele sim deve ser santificado no seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a condição de viver. E se você tiver que passar, ou já estiver passando por um tempo de injustiça, que você reaja da forma como o apóstolo Pedro está ensinando para nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Deus, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor continua sob o controle de tudo e de todos. Deus, obrigado porque o Senhor ainda é o Senhor. E nessa noite, Senhor, nós estamos declarando que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor que tem o controle total e absoluto sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Nós não queremos, Senhor, nós não desejamos,
nós não sequer ousamos tomar o controle da nossa vida, porque nós sabemos que nós não temos condições, somos totalmente incompetentes. Portanto, Deus, cuida de nós. E quando estivermos, Senhor, diante das injustiças, Senhor, que o Senhor nos dê condições de compreender que, por causa do Teu nome, nós seremos bem-aventurados. Nós seremos felizes. É uma honra, Deus, sofrer por causa do Teu nome. É uma honra tiver que passar por situações porque resolvemos decidir viver ao Teu lado, Te amando, Te adorando e Te proclamando. Quando isso acontecer, Deus, nós Te pedimos que não nos deixe nosso coração temer o medo. Não deixe nosso coração se apavorar com o sofrimento. Mas que o Senhor use o sofrimento, use as circunstâncias desagradáveis para nos ensinar a continuar tendo um olhar além, um olhar amplo, um olhar que contempla o Senhor acima de tudo e de todos. E Deus nos ajude, porque nós queremos santificar o Senhor em nosso coração. E quando tudo isso estiver acontecendo, Deus, abra os nossos olhos para que a gente perceba as oportunidades que o Senhor colocará diante de nós para responder a todos aqueles que nos pedirem a razão da nossa esperança. E que seja assim, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero destacar, em primeiro lugar, na última quarta-feira, 28 de julho, faleceu a nossa irmã Dalva de Souza, membro de nossa igreja, diaconisa de nossa igreja. Ela estava há muito tempo já lá no recolhimento Betel, estava internada lá, porque, enfim, não tinha família e familiar próximo, então era o único local que nós conseguimos dar a ela uma qualidade de vida. E na última quarta-feira, então, ela faleceu, foi sepultada em Catumbi. Os irmãos da igreja se fizeram presentes nesse momento. E agora é orar por nós, aqueles que sentem a falta dela, para que Deus conforte o nosso coração. A irmã Dalva tem uma marca na minha história, porque o meu pai aceita Jesus e ele é batizado junto com ela aqui nessa igreja. E aí eu falei com meu pai e disse a ele que ela havia falecido. Ele ficou realmente muito triste, e é algo que vai ficar para a gente, para a nossa história, para o resto da vida, esse momento que foi um momento tão único na vida do meu pai e também na vida da Dalva. Então, vamos orar por aqueles que estavam próximos a ela, agradecer ao Recolhimento Betel, que cuidou muito bem dela durante esse período, sustentou ela, ajudou ela bastante. Então, louvado Deus seja a vida pelo Recolhimento Betel, que abençoa a vida da Dalva e tem abençoado a vida de outras velhinhas que lá estão. Bom, essa semana teremos alguns aniversários. Dia 1º, a Lúcia Gomes da Silva. No dia 3, o Antônio César Albino da Hora. Também a Neuza Maria de Almeida Mendes Silva. No dia 5, a Lídia Ganete, a irmã Lídia Ganete. E no dia 7, o Caio Machado Joshua. Estão fazendo aniversário. Vai estar aí na tela os aniversariantes com os telefones. Você pode, se você quiser no dia, então entrar em contato e dar os parabéns. Eles vão ficar felizes de receber o parabéns dos irmãos que assim o desejarem. Bom, estamos na fase final do nosso elevador, falta muito pouco para a gente concluir esse processo. Continue orando por isso. Também estamos há 2 semanas, uma semana da feira. É uma semana ou 2? Uma semana. Estamos a uma semana da Feira das Nações. Então, você que ainda não contribuiu, você que ainda não abençoou alguma barraca, você pode ter certeza que existem muita coisa a ser feita, existem muitas barracas que precisam de doação, então procurem, por favor, os líderes de barracas. A gente quer abrir aqui a igreja, a maioria das coisas nós vamos acabar fazendo de forma delivery, por conta da questão, né, da aglomeração e tal, nós não podemos, mas a igreja estará aberta se você
puder e quiser vir até aqui, comer conosco aqui, será bem recebido. Nós estamos dando preferência para o serviço de forma delivery, mas não deixe de participar. No dia 7 de agosto, então, próximo sábado, próximo sábado, a partir das 10 da manhã, e a gente vai estar já aqui com as nossas atividades em andamento, tá bom? Estamos na campanha também, nesse inverno, aqueça quem tem frio. Então, se você pode nos abençoar com o cobertor, o custo é R$17 um cobertor. Você pode ou dar a oferta 17 para a irmã Adriana Bonadimã, ou comprar o cobertor e trazer. Ou se você tem um cobertor na sua casa que você não esteja usando, mas que é usável, cobertor rasgado, furado, velho, aquele que estava com um cachorro, esse não serve. Esse aí, se você não está usando mais, joga fora, não serve. Se é usável, se você usaria, então esse a gente recebe como doação, sim. Você pode trazer aqui à igreja, deixar aqui na secretaria, ou procurar a própria irmã Adriana e colocar lá para ela, e a gente vai estar abençoando aqueles que estão morando nas ruas e que têm passado por um tempo de frio. Estava conversando com o Marcelo, é uma das vezes que a gente tem se surpreendido com o frio no Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro não é de se fazer o frio que está fazendo ultimamente. Então, assim, se a gente que tem condições de ter um cobertor, de ter um casaco, de ter um banho quente, nós já estamos passando e incomodados com frio, você imagina aqueles que não têm essa condição. Então, por favor, se você pode abençoar, tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Os demais avisos e necessidades, você tem aí ao longo da semana, de segunda a sexta, Facebook do Pastor Lúcio, a live de oração. Volta essa semana, a partir das 6h30 da manhã. Você pode acessar lá o Facebook dele, 6h30 ele entra pontualmente. Segunda-feira à noite, a nossa sala de oração pelo Zoom, às 8 horas da noite. O link você pode receber através do WhatsApp da Bianca ou da própria Quarta Igreja. Quarta-feira, celebrando a recuperação, no nosso canal do YouTube. E sexta-feira, então, o nosso culto de oração também pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço, por favor, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link com pessoas que você conhece e convide mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, convide as pessoas a fazer parte desse momento da nossa igreja. Estamos tentando aí usar da melhor forma possível essa ferramenta e a gente espera estar abençoando a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana poderosa, que você tenha uma semana com uma oportunidade única de responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da sua esperança. Deus te abençoe. Pensando aqui, pastor, que talvez uma alternativa bem fácil, mas também que é bem proveitosa, é quem sabe doar meias, porque é aquele pacotão de meia que às vezes se encontra aí nas algumas lojas, né? R$10 você compra quase 20 meias, mas são também importantes nesse momento de frio, né? Porque os pés, as extremidades do corpo bem aquecida faz diferença nessa hora. Então, quem sabe você possa também aí doar uma meia, e a gente também junta ali com o cobertor e chega ali, porque realmente o frio está, dessa vez, diferenciado. Já tem gaúcho sentindo frio aqui no Rio de Janeiro. Significa que a coisa tá difícil, tá? Mas vamos seguir com fé, que meu Deus sabe dos meus, é maior do que os meus problemas, por isso não temerei. Com Jesus, nós vamos além. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que
para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.